Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero ler a palavra de Deus, nós vamos pregar a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20. Jó, capítulo 1, verso 20. Vamos ficar em pé para descansar um pouquinho, em reverência à palavra de Deus. Jó, capítulo 1, versículo 20. A Bíblia fala deste homem, que era um homem muito poderoso, muito rico. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico da sua época, de todo o mundo. Era um homem temente a Deus, apesar das riquezas que ele tinha. E um dia ele passa por uma prova. Todos nós passamos por provas. E Jó também, por ser rico, por ser temente a Deus, não o livrou da prova. E ele passa pela prova. Ele é conhecido como o pai da paciência. Olha, alguém diz assim, esse homem tem a paciência de Jó, porque Jó era um homem paciente. Ele deu motivos para isso. E ele passa por uma perda muito grande, né? No capítulo 1, versículo 1 a 3, nem precisa ler, mas fala, né? Aliás, vamos ler assim, Jó capítulo 1, verso 1 a 3, depois a gente lê o versículo 20. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima a gente aos seus serviços, funcionários, de maneira que este homem era maior do que todos os homens do Oriente. E ele passa pela prova, os filhos morrem, o gado é roubado, ele perde tudo, e até a saúde. Ele estava sendo provado, uma prova muito grande. Ele estava sendo provado. Ele tinha tantas feridas no corpo que ele raspava com cacos de telha, ele cheirava mal. Se você ler o livro de Jó, você vai ver o que é um sofrimento. A mulher já do lado também diz, meu marido, você deve ter feito alguma coisa errada. Amaldiçoa esse Deus que está servindo aí e morre logo de uma vez. Jó chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, mas ele não blasfemou contra Deus. E no versículo 1, capítulo 1, versículo 20, que eu citei, quando ele recebe todas essas notícias negativas, ele faz 5 coisas. Ele tem 5 atitudes, que eu vou falar sobre essas 5 atitudes. Jó, capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou. Quando ele recebe todas as notícias, morreram os filhos, o gado foi roubado, as ovelhas são perdidas, ele se levantou. Ele rasgou o seu manto, ele raspou a sua cabeça, ele se lançou em terra e adorou ao Senhor. 5 atitudes, diga comigo. Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. Feche seus olhos. Senhor, nós lemos a tua palavra e vamos falar sobre atitudes vencedoras, atitudes de alguém que está passando pela prova. Pedimos a Deus que o Senhor nos inspire para falar e para ouvir e para ser ouvido, e que a voz a ser ouvida em cada coração não seja a minha voz, mas seja a voz do teu Espírito Santo, Pai, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor fale agora em cada coração presente, ou mesmo aqueles que nos estão acompanhando em casa, que a tua voz seja ouvida agora. Nada nos impeça, seja aqui ou em casa, de ouvir a tua voz. Ó Deus, nenhum espírito que tenta roubar a palavra, que tenta roubar a semente, as aves dos céus que representam demônios que tentam roubar a semente, estão repreendidas, Pai. E que esta palavra chegue ao coração de cada um e produza efeito. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Sente-se na presença do Senhor. Eu quero falar então de 5 atitudes que este homem teve quando recebe essas palavras, quando recebe essas notícias ruins. E é comum nos dias de hoje nós recebemos, como temos recebido notícias difíceis, todo dia, toda hora. Parece que, se sucedem uma após outra, alguém, um parente, um amigo, um conhecido, um vizinho, como temos recebido. E alguns reagem de uma forma e outros de outras, mas Jó reagiu desta forma. E a Bíblia diz que ele era um homem correto, reto, diante de Deus, poderoso, tinha gado, tinha muitos funcionários, mas isso não o livrou
de passar pelos momentos difíceis. E a primeira palavra que ele recebe, a primeira atitude que ele tem é ele se levantar. Olha, irmãos, se levantar tem um poder muito grande. O homem pode ser achado de 3 formas. Quando Deus se dirige a você, quando o problema te aflige, você pode estar de 3 formas. Primeiro, deitado. A posição deitada, normalmente, ela dá uma ideia de derrota. Normalmente é uma posição de fracasso, de acabado. Normalmente, quando a pessoa, está em depressão, por exemplo, ela não quer sair da cama, ela quer ficar deitada. Ela não tem forças para sair de uma cama. A posição do homem significa que ele não está pronto para nada, não está pronto para a obra. Você chega, vai visitar um amigo, vamos sair, mas você ainda está deitado. Levanta. A mãe logo de manhã, o pai viu, vamos levantar, a vida. Então a primeira posição do homem que não nos serve, estou falando diante das dificuldades, é deitado. A segunda é sentado. Quando você está sentado, você não está nem de pé, nem deitado, você está no meio do caminho, você está numa zona de conforto, está pronto, né? Tem gente que senta e já vai escorregando já no banco, né? Tem gente que já vai quase deitando. Sentado também para nós não é uma boa posição. Mas em pé significa que eu estou pronto para agir, que eu estou pronto para ir adiante, que eu estou pronto para abandonar o que pode ter me causado dor e seguir adiante. Eu estou em pé. Você está em pé. Jó, quando ele recebe tudo isso, talvez ele estava ou deitado ou sentado, ele se coloca em pé. E todo mundo vai, o que ele vai fazer agora? Ele está em pé. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que Deus vai falar com Ezequiel. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. E a ordem que Deus dá para Ezequiel antes de falar é: filho do homem, coloca-te em pé, porque eu vou falar com você. Estar em pé, irmão, significa que você está pronto para agir e seguir em frente. Você está pronto para deixar aquilo que pode ter te causado dor e entender que há um propósito no futuro maior do que a dor que você recebeu no passado. Estar em pé significa que o teu passado de sofrimento não vai impedir o futuro de bênção que Deus tem para você. Estar em pé significa que as maldições que você talvez passou, lançou, recebeu no teu passado não vão influir no futuro de glória, de bênção que Deus tem para a tua vida. Estar em pé significa que eu vou andar, eu vou seguir. Não importa a tua dor hoje, fica de pé diante de Deus e diz: Senhor, eu estou aqui, estou pronto. Eu estou pronto, eu sei que é uma caminhada e eu vou cumpri-la debaixo da vontade do Senhor. Primeira atitude de Jó, ele ficou em pé. E diga: eu estarei em pé. Diga para você mesmo: não importa o tamanho da minha dor e da minha necessidade, eu estou em pé na presença do meu Deus. A segunda atitude que Jó teve, ele rasgou o seu manto, rasgou a roupa. Se você ler a Bíblia em diversas oportunidades, você vai encontrar pessoas fazendo essa atitude. O manto, Israel é um lugar deserto, onde eles estavam. De dia faz 40 graus, de noite cai para menos 30, é uma temperatura variante. E o manto para o povo judeu era um sinal de proteção, era uma capa. Eles se protegiam com aquilo do frio, eles se protegiam da areia do deserto, porque tem muita areia. O manto era aquela proteção humana. Quando você está passando por uma prova, não é a proteção humana que vai te dar a vitória. Precisamos de pessoas, amamos pessoas, precisamos de amigos. Eu preguei aqui esses dias sobre amigos. Temos que ter pessoas que orem por nós, que nos aconselhem, que nos ajudem a caminhar. Mas a proteção humana, às vezes, irmãos, ela não resolverá o seu problema. Jó diz assim: a minha vitória não vai vir de homem, não é o meu conhecimento, não é o meu intelecto, não é a minha habilidade, não é a minha perspicácia, não é a minha... Não, ele rasga o seu manto. A Bíblia fala de muitas pessoas que rasgaram o manto, rasgaram a roupa. É um costume do povo judeu, quando eles estão assim revoltados, quando eles estão indignados, quando eles estão assim com sangue quente, eles rasgam o manto. O Jó diz assim: eu vou rasgar o manto, porque eu reconheço que não é a proteção humana. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem.
Ainda essa semana alguém estava comigo comentando: você viu, a Bíblia diz para você não confiar nele. Maldito o homem que confia no homem. Não é esse o sentido da palavra. O sentido da palavra é: maldito o homem que confia no homem. Confia em si mesmo. Não, eu vou vencer porque eu sou forte, eu vou vencer porque eu sou inteligente, eu vou vencer porque eu sou rico, eu vou vencer porque eu sou... Não. Nós somos amaldiçoados quando confiamos na força do nosso braço. Eu tenho que confiar no outro. Eu entro no avião, eu tenho que confiar no piloto. Eu entro num carro, eu tenho que confiar no motorista. Eu vou para uma mesa de cirurgia, me dá uma anestesia geral, eu tenho que confiar no médico. Mas maldito homem que confia no homem, em si mesmo. Jó, quando ele rasga, ele diz assim: não é a proteção humana, não é a minha força que vai me passar por essa crise que eu estou passando, é a força de Deus. Uma atitude, irmãos, fique de pé. Segunda atitude: não confie na força do próprio braço. Confie no Deus que você serve. Confia no Deus que te chamou. Confia no Deus que você está ouvindo. Confia no Deus da palavra. Confia no Deus que não te abandona. É uma atitude vencedora. Pode ser o tamanho que for a crise. Ninguém aqui passou por mais crises do que Jó, mas ele diz: a minha confiança vem do Senhor. Segunda atitude: ele se rompe com a capacidade humana e ele reconhece que a sua força vem de Deus. Terceira coisa que Jó faz: ele raspa a sua cabeça. Raspa a sua cabeça. Quando você está passando pela prova, irmãos, aqui o raspar a cabeça tem sentido de você se despir da sua vaidade, porque o cabelo para nós queiramos ou não, é uma vaidade. Todos vocês aqui hoje olharam no espelho para ver como é que estava o seu cabelo. Sim ou não? Tem alguém que levantou, do jeito que levantou, saiu. Quero nem saber como é que não. Todos nós. Você olhou, Choco? Um cabelinho embaixo desse assim, nem desmancha. Você deu uma penteada? Gui, você não olhou, Gui? Aquela olhadinha assim, pelo menos. Deu uma olhadinha. Todos nós olhamos. É vaidade. Vai ficando branco, a gente passa uma tintinha, né? Até quem tem pouco cabelo falou: eu vou tirar tudo porque eu acho que fica melhor. Não tem problema. Cada um é cada um. A nossa vaidade. Tem gente que está passando pela prova, irmão, e ele não é humilde. Tem gente que está passando pela prova, em vez de a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque Ele a seu tempo te exaltará. Tem gente que está passando pela prova e ele é orgulhoso. Porque aconteceu, porque foi fulano, porque... Se humilha. Não queira ser arrogante diante de Deus. A Bíblia diz que ao humilde Deus dá graça, mas ao arrogante Deus abate. Você quer ver uma pessoa que vai cair? O arrogante. Você está passando pela prova, em vez de se humilhar, de buscar Deus, de entender, tentar entender o propósito de Deus, ele se revolta. Ele vai xingar Deus. Ele vai criticar. Jó raspa a sua cabeça. Ele se despe de toda vaidade. Ele se humilha. A Bíblia fala sobre esse sentimento que nós devemos ter. Se humilha. Não se humilhar diante do problema. Não se humilhar diante do acusador. Não se humilhar diante da pessoa que está fazendo você sofrer, ou da situação que você está sofrendo. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que Ele a seu tempo te exaltará. Jó raspa a cabeça, rasga a proteção humana. Jó se despe de toda a vaidade diante de Deus. Mais uma atitude que ele tem: ele prostra-se. Veja bem que primeiro ele fica de pé diante do problema, depois ele se ajoelha em oração. Por quê? Eu sempre falo aqui, irmãos, a gente não se ajoelha diante do problema. Diante do problema a gente enfrenta. A gente se ajoelha diante de Deus. Quando a gente se ajoelha para orar aqui, culto de oração, Santa Ceia, nós não estamos ajoelhados diante da necessidade. Diante da necessidade a gente enfrenta, fica de pé. Mas diante de Deus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. A Bíblia diz que um dia todo joelho, até esses arrogantes que não creem em Deus, que não acreditam, acham-se poderosos, a Bíblia diz que eles um dia se ajoelharão, ainda que a força, os demônios se ajoelharão.
os poderosos se ajoelharão, os ateus se ajoelharão diante do Senhor. Eu louvo a Deus, irmão, porque você não precisa esperar aquele dia para se ajoelhar. Os seus joelhos podem se dobrar hoje diante de Deus e reconhecer que Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Aleluia. Jó se prostra. Aí sim, eu vou me prostrar diante de Deus. Prostrar-se pelo dicionário significa estar ajoelhado. Um crente ajoelhado lembra muito o quê? A oração. Não quer dizer que eu só tenho que orar ajoelhado. Não é isso. Eu posso orar de pé. Jesus orou na cruz, crucificado. Jó orou dentro da baleia. Ezequias orou deitado na sua cama, virou para a parede, orou e chorou, e Deus ouviu a oração. Não quer dizer que há uma obrigação, mas se eu puder me ajoelhar, é claro que eu posso. É claro que é uma boa posição, né? Eu gosto muito de assistir filmes, né, de reis, de rainhas. Eu gosto muito de históricos, filmes históricos. E a gente vê, né, que passavam os reis, todo mundo se ajoelhava, se dobrava com reverência, né? Você só podia se levantar quando o rei fala, se levanta, né? E assim é nós. Se os homens fazem isso para reis humanos, quanto mais nós para rei Jesus. O salmista Davi diz: levantai-vos, ó portas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Jesus é o Rei da glória. E quando Ele passa, quando Ele entra, quando Ele chega, não importa a situação, uma das atitudes que temos é nos ajoelhar diante dEle e reconhecer a soberania. Só nos ajoelhamos diante de reis porque entendemos a soberania. Ele é soberano. E nós entendemos que Jesus é soberano sobre a nossa vida quando nos ajoelhamos diante dEle. Primeiro lugar, fica de pé. Segundo lugar, rasga o manto. Terceiro lugar, tira a vaidade. Quarto lugar, prostrar-se como fez Jó. E a quinta atitude que ele fez. Se você está acompanhando o texto, está anotando, né? Ele ficou de pé, ele rasgou o manto, ele raspou a cabeça, ele se prostrou. E a quinta atitude que ele faz na prova, ele adorou a Deus. Adorar a Deus. Irmãos, as maiores atitudes de adoração nossa acontecerão na hora da dor. As maiores atitudes de adoração do homem e da mulher acontecem na hora da necessidade. Quando você busca força de dentro para adorar a Deus. Quando você acha que não tem força e você entrega a Ele a sua adoração. Adorar é diferente de cantar. Cantar é com a boca, com as cordas vocais. Adorar é uma atitude íntima. Você pode adorar mesmo sem cantar. Jesus um dia estava conversando com uma mulher lá em Israel, perto de um poço, falando de água. Ela foi lá tirar água, o poço era fundo. Começaram a falar de água. Jesus era judeu, a mulher era samaritana. O judeu e o samaritano não se conversavam. Conversar com uma mulher em particular era pecado, mas Jesus se aproxima daquela mulher e puxa a conversa com ela. Filha, me dá um pouco de água. Mas como é que você, sendo judeu, pede água para mim? Jesus diz para ela: se você soubesse quem está falando com você, você me pediria água, e eu te daria uma água que você nunca mais teria sede. E ela, não entendendo essa conversa, diz: mãe, então me dá dessa água. Eu tenho que ficar todo dia vindo aqui, baldeando no poço, tirando água, levando para casa. Me dá logo essa água que eu quero tomar para nunca mais. Ela está entendendo uma água natural, água molhada. E quando ela fala isso, Jesus muda de assunto. Jesus fala para ela: viu, você quer esta água que eu vou dar? Vai buscar teu marido. Nada com nada, né? Você quer água? Então vai buscar teu marido. Aí ela dá uma recuada, falou: opa, eu não tenho marido. Jesus fala: é verdade, você já teve 5, e o que você tem hoje não é o teu marido. Aqui é uma verdade, irmãos. A sede daquela mulher espiritual era uma sede física, era uma sede de carência, era uma sede de sexo, era uma sede
talvez de estar sempre com alguém acompanhado, já tinha roubado o marido dos outros. Jesus disse: você teve 5 e nenhum deles é teu marido, nem o que você está hoje. Aí a mulher: eu estou vendo que o senhor é profeta. Quando alguém revela um pecado, né? É profeta. Estou vendo que o senhor é profeta. E se o senhor... Aí ela também muda de assunto. E se o senhor é profeta, então me fala, o judeu diz que a gente deve adorar lá em Jerusalém no templo. Os samaritanos dizem que a gente tem que adorar no monte. Onde é que a gente deve adorar, afinal de contas, a Deus? Olha que mudança de conversa. Jesus diz a ela: filha, os verdadeiros adoradores não escolhem lugar, eles adoram em espírito e em verdade. Jesus está falando de adoração, adorar a Deus em espírito. Já preguei muito sobre isso. Aqui nós adoramos em espírito e em verdade, mas lá fora você tem que adorar em verdade. A sua atitude lá fora é uma adoração em verdade. Se eu não pagar uma conta lá fora, irmãos, eu não estou adorando a Deus. Porque para quem está lá fora não interessa se eu sou pastor, se eu falo em línguas estranhas, se eu expulso o demônio. Eles querem que a minha palavra valha alguma coisa. Não adianta eu levantar a mão aqui, cantar, louvar e glorificar, e chegar em casa e eu maltratar meus filhos, minha esposa, agredir. Não adianta. Adorar em espírito e em verdade. Levanta a mão, estou adorando em espírito, glorificando, estou chorando. Mas quando eu saio daqui eu tenho que adorar em verdade. Eu tenho que ser quem eu sou, crente. Não sou perfeito, mas eu tenho caráter. Não sou mau caráter, não maltrato ninguém, não falo mal de ninguém, não prejudico ninguém. Jesus diz para ela: olha, os verdadeiros adoradores, filha, me adorarão em espírito e verdade. E a Bíblia diz que aquela mulher voltou para a cidade e trouxe uma multidão para ouvir falar de Jesus. E ela se tornou uma missionária, porque Jesus não recriminou ela por causa dos maridos. Jesus não recriminou ela por ser samaritana. Jesus respondeu a ela: filha, é verdade, olha, eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Ela tinha uma carência, ela tinha uma necessidade de sexo, de vida promíscua. Mas Jesus mata a sede dela. Assim somos nós. Temos sedes, temos necessidades. Quando eu adoro a Deus, eu posso mostrar que Ele é maior do que qualquer necessidade que eu tenho. Jesus é maior do que qualquer necessidade que você tenha. Ele preenche o vazio. Ele cuida de você. Às vezes, irmãos, a gente consegue tirar algumas pessoas de uma situação. Essa semana mesmo corremos para internar algumas pessoas que estavam com problema de alcoolismo, de drogas. E olha, tirar o homem da droga não é difícil. Isola ele, põe numa clínica, ele fica lá sendo ouvido, né, sendo vigiado, ele está lá ouvindo a palavra. Nós tiramos o homem das drogas. Mas tirar a droga de dentro do homem é só Jesus. Porque às vezes sai lá, depois de um tempo, sai de lá e volta tudo de novo. E outros saem de lá e nunca mais chegam perto de uma droga. Por quê? Porque foi tirado de dentro dele. Tirar o homem da rua não é difícil. Eu pego, dou um banho, troco a roupa dele, faço a barba, fica um novo homem. Mas daqui a pouco eu tenho que tirar a rua de dentro dele. Deus tirou o povo do Egito para ir para a terra prometida, mas não tirou o Egito de dentro do povo. E aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Morreu no deserto. Eu quero dizer a você que o plano de Deus perfeito não é só tirar você da necessidade, é tirar a necessidade de dentro de você. É que você não precise voltar. A Bíblia compara o homem que aceita Jesus e volta como um porco que voltou ao lamaçal. Pega um porquinho, dá um banho nele, perfuma ele, põe um lacinho, solta ele e ele volta para a lama. Ele volta para o chiqueiro, ele volta para a lavagem. A Bíblia compara quando a gente aceita Jesus, é regenerado, é transformado, e depois a gente volta de novo para o mundo. É como um porco que voltou para a lavagem. Conta uma historinha de um homem que tinha um porquinho de estimação, e ele lavava, soltava, e o porco voltava para o barro, e lavava e voltava para a lavagem. Ele um dia levou no veterinário e disse: eu amo tanto esse porquinho, minhas filhas gostam dele, mas eu dou banho, ele volta, eu perfumo, ele volta. E o veterinário disse: deixa ele aqui, deixa uns dias. E passou ali uns dias, meses. O veterinário ligou e falou: pode vir buscar o seu porquinho. Ele
foi o homem todo animado. Chegou lá, pegou o porquinho, já viu que o porquinho estava limpinho. Nossa, o que será que aconteceu? E soltou o porquinho ia passar pelo barro, levantou a pezinho. Se sujou, o porquinho já se lambeu. Pus uma lavagemzinha perto dele. Foi comer a comidinha. Aquele homem falou, maravilhado, meu Deus, meu porquinho está rejeitando sujeira, lavagem. Foi falar com o veterinário, disse, o que aconteceu? Falou, olha, o seu porquinho estava aqui na clínica, né, eu vendo, estudando o que ia fazer com ele, de repente chegou aqui uma ovelha em estado terminal. Ela foi atropelada, eu tinha dado a falência múltipla dos órgãos, eu tinha tido morte cerebral, mas o coraçãozinho dela ainda estava batendo. Eu fiz um transplante, eu tirei o coração da ovelha e coloquei no porquinho. Se o senhor observar, vai ter uma cicatriz no peito do porquinho, porque dentro do peito dele está batendo um coração de ovelha. Por isso ele rejeita a lavagem, ele rejeita a sujeira, ele rejeita a porquidão, porque ele já não é mais o mesmo porquinho. A Bíblia compara, irmãos, quem volta para o mundo depois de conhecer Jesus como um porco que volta para a lavagem. Não sou eu que estou comparando isso. Porque quando nós conhecemos Jesus, há uma operação em nós, espiritual. Ele troca o nosso coração. Você que teve impacto, conheceu Jesus, Jesus troca o seu coração. Ainda que você volte para o mundo, você nunca mais será o mesmo. Ainda que você volte para a balada que tanta alegria te dava, lá na balada vai ter tristeza. Ainda que alguém volte para as drogas, ele saberá que ele está num lugar que ele não deveria estar. Ainda que haja erros, prostituição, ele saberá, porque o coração que está lá dentro não é o mesmo. Por isso, meu querido, minha querida, você que está em casa, dentro de nós bate um coração de ovelha. Por isso Davi disse, o Senhor é o meu pastor, só tem pastor quem é ovelha. Bode não tem pastor. Cobra não tem pastor. Só ovelha tem pastor. Dentro de você, põe a mão no peito assim. Dentro de você bate um coração de ovelha. Se você aceitou Jesus. Por isso os prazeres do mundo já não são os seus. Por isso a lavagem que esse mundo oferece já não é mais a sua comida. Por isso a alegria que este mundo oferece já não é mais a sua alegria. Porque Jesus está dentro de você. Quando você entrega o seu coração e diz, Senhor, vem morar no meu coração. Me dá um novo coração. O seu coração pertence a Jesus. Atitudes, irmãos, vencedoras. Você está aqui hoje. Pastor, essa palavra, eu não estou passando por luta nenhuma, guarda aí. Porque a hora que você passar, você vai se lembrar. Se você está passando, pega para você. Se conhece alguém que está passando, compartilha com ele. Mas guarda essa palavra. Dentro de você bate um novo coração. Não é mais a lavagem do mundo que te dá prazer. Eu gostava de beber, eu postava na rede, bebia até cair. Aí você olha isso hoje e fala, meu Deus, o que eu fazia? Eu fumava 5 maços de cigarro por dia. Você dá ânsia, meu Deus. Porque já não é mais o mesmo coração. Eu adorava um filme pornográfico, porque hoje, meu Deus, que nojo. Porque há um novo coração e tem que haver, irmãos. Se essas coisas ainda estão em você, ora para Deus tirar. Porque as coisas de Deus são diferentes. Eu quero orar pela tua vida. Quero que essa palavra marque bem fundo. Jó, ao encerrar essa palavra, ele diz no capítulo 1, versículo 21. Nós lemos o 20. Olha o que ele diz no versículo seguinte. Alguém está dizendo, Jó do céu, quanta coisa você perdeu. Ai meu Deus, porque quando a gente está passando a luta, parece que tem gente que quer vir consolar e quer jogar mais para baixo ainda. Aí no versículo 21, Jó diz, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você trouxe alguma coisa para esse mundo? Quando você saiu do ventre da tua mãe, você veio? Pastor, eu já vim com uma correntinha de ouro no pulso. Eu já vim com uma chupeta dourada.
você não trouxe nada. E você não vai levar nada. Este período entre o sair e o voltar é o tempo em que Deus nos dá a viver em família, deixar semente, plantar, criar filhos, adorar a Deus, construir igreja. É a vida, é o propósito. Mas temos que saber que não trouxemos nada e não levaremos nada. Porque se eu começo a pensar as frases ditas quando alguém está no último minuto de vida, não é: Deus, me dá mais um ano porque eu quero construir mais uma casa. Ai, Deus, me dá mais um ano porque eu quero comprar aquele carro novo que vai ser lançado semana que vem. Me dá mais um tempo porque eu quero construir mais uma igreja. Não. As frases que mais se ouvem quando alguém está indo embora: Deus, me dá mais tempo porque eu queria abraçar meu filho. Me dá mais tempo porque eu queria abraçar minha esposa. Me dá mais tempo porque eu queria estar na igreja te adorando. Então, querido, lute por tudo que vale a pena. Construa, compre, negocie. Mas não perca de vista o essencial. Você tem um novo coração. Nós nos preparamos aqui para morar com Deus. Vamos fazer o melhor que pudermos aqui para o irmão, para a igreja, para Deus. Mas o nosso essencial é no futuro. Jó, você perdeu filho, perdeu gado, perdeu ovelha, perdeu... Eu saí nu do ventre da minha mãe. Eu vou voltar nu. Deus me deu. Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, para encerrar a mensagem, o que aconteceu com Jó? A Bíblia diz que, passada a prova, Deus restitui Jó em tudo que ele tinha perdido. E ele viveu os últimos dias. Jó, dizem que viveu mais de 600 anos. E ele viveu os seus dias na presença de Deus até que o Senhor o recolheu. Você terá restituição, você terá bênção. Você deve orar, buscar a família, lutar. Mas saiba que tudo está no controle das suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Eu tenho um Deus que não vai deixar o desespero me tomar, porque desespero é para quem não tem esperança. E nós temos esperança. Vamos cantar, depois eu vou orar pela família e nós vamos para casa alimentados por esta palavra. Adora ao Senhor conosco. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, onde está o controle? O controle ainda está na palma de tuas mãos. Na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma. Vamos ficar em pé na presença do Senhor, vamos cantar. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda diz, e ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, e ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei.